Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje nós vamos falar sobre dróseras. As dróseras são plantas carnívoras que se alimentam pelas folhas e elas são da mesma família das dioneias, a família Droseraceae. O nome drósera tem origem na mitologia grega. Drósera era uma náiade, que eram ninfas que habitavam corpos de água doce. Drósera é um termo que vem do grego drosos, que significa orvalho ou gota de orvalho. O gênero Drósera é um dos maiores gêneros de plantas carnívoras e tem pelo menos 194 espécies. As dróseras se caracterizam por estruturas nas folhas que parecem uns pelinhos com uma gotinha de líquido pegajoso na ponta do pelinho. Isso ela usa para capturar os insetos, porque os insetos que pousam ali ficam grudados e não conseguem mais sair. Além das folhas serem super exóticas, elas ainda dão flores e muitas sementes. As dróseras podem ser encontradas em praticamente em todo o mundo, menos na Antártica, e elas ficam em lugares encharcados, que tem muita água. Algumas espécies de drósera bem comuns no Brasil são a Drósera capensis, a Drósera burmani, a Drósera filiformis, a Drósera delay. E aqui no Brasil a gente tem uma drósera que, apesar dela ser famosa, ela não é encontrada muito em cultivo aqui, que é a Drósera magnífica, que foi descoberta recentemente em Minas Gerais. Eu trouxe aqui uma Drósera capensis para conversar com vocês sobre as estruturas das dróseras. Então a gente vai começar de baixo para cima. A gente vai começar então pelas raízes. A Drósera capensis, ela tem uma raiz bem robusta até, mas não são todas as dróseras que têm esse raizão. Inclusive, as plantas da família Droseraceae evoluíram ao longo do tempo para desenvolver menos raízes, que é bem interessante. Eu aprendi na palestra do Paulo Gonella, que foi o descobridor da Drósera magnífica lá de Minas Gerais. Então, a gente subindo aqui pelas raízes, a gente vai ter como se fosse um caulezinho, né? No caso da capensis. Não são todas que têm esse formato, mas ela não tem o rizoma como as dioneias, tá? Não tem esse tipo de estrutura. Então, das raízes já passam para as folhas, que é a parte mais interessante aqui que a gente vai ver. Então, as folhas da drósera, como a gente falou lá no começo, ela tem umas estruturas na ponta ou até na folha inteira, que parecem uns pelinhos. Esses pelinhos são chamados de tricomas. E na pontinha desses tricomas é que vai ter aquela gotinha pegajosa que a gente chama de mucilagem. Então é essa mucilagem no tricoma da folha da drósera que vai capturar os insetos. Essa daqui é uma drósera binata e eu trouxe ela aqui para falar de outra estrutura, que é a haste floral. As dróseras costumam dar muita haste floral, muitas flores e muitas sementes. E elas precisam fazer isso longe das armadilhas. Então as hastes das dróseras costumam ser bem longas e as flores dela têm de várias cores, tem rosa, roxo, branca, e as flores da binata são branquinhas como essa daqui. Como vocês viram lá no começo, as dróseras têm de vários formatos, várias cores, elas são super variadas. Tem folha mais comprida, folha mais curta, folha mais larga, folha mais fina. E as flores também são bem variadas com relação a tamanho, cor. Então vocês estão vendo aí alguns exemplos de umas flores bem diferentes de drósera. As dróseras são plantas carnívoras e, como a maioria das plantas carnívoras, elas se alimentam de insetos principalmente. Então os insetos, principalmente voadores ou terrestres também, que estiverem passando perto dela e encostarem nos tricomas e na mucilagem, eles vão ficar presos. E aí o tricoma começa a se movimentar também em alguns casos, e a folha também para envolver esse inseto e aumentar a área de absorção da planta. Então, ao mesmo tempo que fica mais difícil para ele escapar, a planta também consegue absorver mais nutrientes desse inseto. E essa movimentação ela é acionada na presença do nitrogênio. Então, se ela captura algum inseto que tenha nitrogênio, né, como um ser vivo, ela vai começar esse processo de movimentação, que é lento e não ocorre em todos os casos. Mas em algumas dróseras ele é bem nítido, como a gente pode ver aí nessas imagens que a gente está mostrando. Como eu falei, as dróseras produzem muitas hastes florais, muitas flores, e elas produzem muitas sementes. Então é muito fácil de reproduzir a maioria delas por sementes. Elas se autopolinizam geralmente, então a gente não precisa fazer nada. A gente deixa a plantinha lá, aquela plantinha vai dar a florzinha dela, vai se autopolinizar sozinha e quando a gente vê já vai ter muita semente espalhada por aí. As sementes delas são bem pequenininhas, bem levinhas e elas se espalham sozinhas com o vento. Então, geralmente, quem cultiva a planta carnívora e tem drósera em casa, as dróseras começam a nascer nos outros vasinhos ali.
E isso faz a gente chamar ela de praga às vezes, porque ela começa a nascer nos outros vasinhos e às vezes a gente tem que tirar ou então deixar ali mesmo, porque eu acho legal também e eu deixo elas crescerem à vontade aqui. Mas tem outras formas de fazer muda, não precisa ser só pela semente não. Você consegue fazer muda pela folha e ela também dá brotos laterais também, um brotinho da raiz. Então, Drosera é uma plantinha que você consegue multiplicar sem problema, sem dificuldade. Tem um caso muito específico de Droseras que tem um tipo de multiplicação diferente das sementes normais que a gente costuma ver. São as Droseras pigmeias. É um grupo de espécies de Drosera australianas que se multiplicam também por uma reprodução assexuada a partir de gemas. Isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês são gemas. Na verdade, são tecidos que têm a capacidade de gerar novas plantas. Então, se essas geminhas aí se espalharem por uma chuva ou pelo vento, eles dão origem a novas plantas. É uma reprodução assexuada, porque não tem polinização. Na verdade, todas as plantinhas que nascerem daí vão ser clones dessa mesma Drosera. Então, agora que vocês já sabem tudo sobre as Droseras, vão aprender como cultivar elas em casa. As Droseras são bem simples de ter em casa, basta você seguir o substrato normal para carnívoras, que a gente já tem um vídeo no canal, vou deixar o link aí na descrição. E tomar cuidado em relação à água e ao sol. O cultivo delas é bem parecido com o da Dioneia, então se você tiver alguma dúvida também você pode ir lá no nosso vídeo sobre Dioneias. Mas basicamente ela precisa de bastante água, então você pode deixar ela numa bandejinha com água embaixo, e ela precisa de bastante sol. Mas ela é uma planta que tolera mais a ausência de sol do que a Dioneia. Então se você tiver um lugar na sua casa que não pegue tanto sol direto assim, umas 3, 4 horas, ela ainda vai sobreviver, você vai conseguir cultivar essa plantinha na sua casa. E esse foi o nosso vídeo sobre Droseras, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixa aquele comentário lá embaixo se você gostou, se você tem alguma dúvida, quais Droseras você tem, qual é a sua Drosera dos sonhos. E é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!